Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero dar início a mais uma tag que eu sempre acato de um canal que eu sigo e recomendo aqui no YouTube, que é o Literapia e uns buquês de etc., de uma psicóloga formada em letras chamada Laura, que recomenda livros aos seus ouvintes e pacientes. E a cada estação do ano, ela sugere 3 ideias para que nós busquemos nas nossas leituras livros que tenham a ver com a estação do momento, no caso, o inverno. E as 3 ideias que ela deu foram: um livro que remetesse ao inverno ou na capa ou no título, que é o livro que eu venho trazer hoje aqui. A capa tem a ver com o inverno. Na verdade, todo o contexto, todo o cenário se passa no inverno. 2. Um livro que seja desafiador, porque o inverno é tido como a estação mais difícil. E eu já fiz a leitura sobre essa parte da tag. Aguarde. E 3. Um livro que nós nem lembrávamos que tínhamos. Um livro que é como se já estivesse morto, de certa forma. Porque se você não lê, se você não manuseia, é como se ele não existisse. E aqui eu faço um comentário que não foi a Laura que fez, foi eu, que na verdade não fui eu, foi o Mário Sérgio Cortella, professor e filósofo, palestrante também e tudo mais. Ele sempre fala que o verbo esquecer e morrer em grego é o mesmo. Meus amigos. Então, fica aqui a reflexão. Muito bem. Então, hoje eu trago um livro que a capa remete ao inverno. Não só a capa, como toda a situação que o envolve. Estou falando de O Telescópio de Schopenhauer, de Gerard Donovan. Bom, para quem não conhece o autor, assim como eu também não conhecia, Gerard Donovan, saiba que ele é tido como uma das maiores vozes da literatura irlandesa contemporânea, portanto, um escritor de língua inglesa. Esse livro aqui, O Telescópio de Schopenhauer, ele foi finalista de um prêmio chamado Man Booker Prize, que deve ser importante, mas eu não conheço porque não me importo muito com essas coisas. Pois bem, e o que eu queria dizer é que esse é um curto romance, quase que constituído inteiramente de diálogos entre apenas 2 interlocutores, e há pouquíssima ação aqui. São apenas 2 pessoas conversando por poucas horas, assim, a partir das 11h30 da manhã, mais ou menos, até 6 da noite. E eu não posso revelar muitos detalhes. Então, se eu não fosse ler nenhum trecho, e eu vou ler, é claro, o vídeo seria curtíssimo. Mas, afinal, qual que é a história? É o seguinte, a história começa com um homem que é um padeiro, o protagonista da história. Um padeiro caminhando ao longo da neve, sendo seguido por soldados, porque o contexto é uma cidade europeia não nomeada numa guerra aparentemente civil. E aí o padeiro está caminhando, seguido por esses soldados, e aí quando ele chega num certo lugar, os soldados param, se sentam, e ele pega uma pá e começa a cavar um buraco. A gente não sabe para que é esse buraco. A gente até imagina algumas coisas, né? Porque a gente já ouviu falar muito sobre cavar a própria cova, etc. E o homem começa a cavar. E realmente o pensamento dele é esse: eu vou permanecer vivo, eu vou permanecer vivo. E aí chega o nosso segundo personagem, que depois a gente descobre que é um professor de história. E aí os dois começam a conversar. Essa é a história. Pois bem, então chega esse professor de história e começa a puxar assunto com o padeiro que está cavando o buraco. Buraco que nós não sabemos para que vai servir.
Nós também não sabemos quais que são as intenções desse professor de história puxando conversa. E assim, as conversas são sobre os mais variados assuntos. Às vezes chega até a ser cômico, mas é tudo muito filosófico também. Esse romance aqui, eu diria que é uma reflexão sobre o mal na sociedade, o mal nas guerras, o mal no ser humano. Bom, mas essa é só uma suposição minha. Depois eu chego lá. Pois bem, então o professor chega e começa a puxar assunto de maneira até filosófica. Chega assim, ó, você está me lembrando Sísifo. E aí o padeiro fala, quem é esse? Meu Deus, nunca ouvi falar nesse nome, Sísifo. Eu só sei fazer pães. Gente, esse padeiro é um canalha. Um dos piores caras. Um dos meus personagens mais odiados de toda a literatura. Olha, de cabeça eu lembro de 2 personagens que eu odeio muito. Que são o Iago, de Otelo, de Shakespeare. E o Cirino, de Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. E agora tem o padeiro aqui. O padeiro, ele finge ser uma pessoa e na verdade é outra. Depois ele até fala isso. Depois eu chego lá. Então ele chega e fala, quem é Sísifo, meu Deus? Tô cavando um buraco aqui, o cara vem encher o saco. E aí o professor de história continua. Ele chega assim, vou ler um trecho aqui, que eu achei engraçado. Ele chega e fala assim, então, amigo, aqui estamos, você e eu. De fato cavou um belo buraco. Eu tenho certeza que os pré-socráticos resolveriam o nosso problema com esse buraco. Perceba como que a filosofia está entrando na história. Aqui é apenas página 20, tá? Pois bem, filósofos, você os conhece, não? Teorias de construção do universo? Eu sou padeiro, faço pães. Fale uma língua que eu possa entender. Cara, gente, esse cara é um canalha. E aí, o cara começa a filosofar. O professor de história. Não, pense comigo. O buraco é o espaço que você cavou? Ou é a terra e a neve que você jogou fora? A gente pode pensar que essa é uma questão até irracional, mas na verdade não. Né? Quando a gente faz aniversário, muita gente fala que não é um ano a mais que fazemos, mas é um ano a menos que temos. E aqui a gente pode pensar relativamente parecido. O que é o buraco? O buraco é aquilo que você fez? Ou aquilo que você deixou de lado? O que é a vida? É o que a gente vivencia? Ou é o que a gente não vivencia? Ou seria as duas coisas ao mesmo tempo? Meus amigos, ficam aqui alguns questionamentos. E aí, o padeiro não quer assunto, ele continua a cavar. E o cara continua, porque esse professor também é um papagueador, como eu gosto de falar. É o cara que não para. E ele fala, não, mas Nietzsche pregava isso. Eu já fiz vídeo sobre o Nietzsche, hein? Vou deixar o link aqui. E vou fazer mais, hein? Aguarde. Nietzsche pregava isso, é claro. As perguntas verdadeiramente filosóficas morreram com a chegada de Platão. E aí o padeiro, por quê? Porque para Platão, as respostas ficam em outro lugar, no céu. Não confie no que seus olhos veem. Eis o começo de uma grande mentira. É óbvio. Então, você tem o céu, que não é nada além de um buraco em nossa mente. Interessante, né? Filosófico. E esse trecho aqui, eu devo dizer que me lembrou um poeminho de um dos meus poetas preferidos, que é o Mário Quintana. Nesse livro aqui, A Vaca e o Hipogrifo. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre esse livro, hein? Aguarde. E sobre o Mário Quintana, um geral, hein? Aguarde. 1000 promessas por vídeo. Pois bem, ele tem um poeminho bem no comecinho desse livro, A Vaca e o Hipogrifo, que se chama As Covas. Que ele fala assim, o bicho, quando quer fugir dos outros, faz um buraco na terra. O homem, para fugir de si, faz um buraco no céu. Meus amigos, interessante isso, né? O que seria Deus, hein? Bom, esse livro aqui, O Telescópio de Schopenhauer, um dos personagens, mais pra frente, vai dar uma resposta. Mas depois eu chego lá. Aguarde. Bom, e assim segue o livro inteiro, com esses 2 personagens discordando sobre tudo. E
Nesses diálogos, nós vamos aprendendo muito sobre o padeiro, porque o livro é narrado em primeira pessoa e quem narra é o padeiro. Então a gente está no lugar dele, o que é um lugar assim muito desagradável, porque já falei, esse padeiro ele é um canalha, ele é uma pessoa medíocre, mediana, e quando eu falo medíocre é de mediano mesmo, tá? Tem a mesma raiz da palavra, mas que teve a autoconsciência de que era mediano, de que ele não tinha opinião, ele não tinha conhecimento, ele não tinha nada. E aí ele começou a estudar por conta própria. Comprou livros, jornais, lia tudo o que era possível. Ele valoriza muito as informações, tá? Todo tipo de informação para ele é válida. Depois eu vou chegar num trecho que ele diz isso. E aí, ele utiliza todas essas informações ao seu favor. E aqui vem uma crítica minha, tá? Uma reflexão, na verdade. Não é uma crítica, uma reflexão. Porque é o seguinte, muita gente fala que qualquer leitura é boa. Qualquer leitura faz bem. E eu, Carlos Sequeira, que sou professor, que sou uma pessoa que sempre indica e favorece a leitura, eu digo que eu não concordo com essa ideia. Para mim, nem toda leitura é boa, nem toda leitura faz bem. E eu não estou falando aqui de leituras assim que são obrigatórias, leituras que são tidas como de mais qualidade. Não, não é nada disso. É que é o seguinte, tem gente que fala que não, qualquer coisa que a pessoa estiver lendo já é bom. E eu acho que, só para dar um exemplo, uma pessoa que só leia rótulos de shampoo, de sabonete, eu acho que é muito pequeno, sabe? O conhecimento que a pessoa pode ter. Até porque a pessoa também não entende muito desses nomes químicos, né? Dos componentes. Mas, se a gente pensa numa pessoa também que só lê jornal, e aí depois quando vai ler um poema, não consegue interpretar, não tem uma visão capaz de imaginar uma metáfora e tudo mais. Eu sempre lembro do Otto Maria Carpo, grande crítico historiador literário. Ele, que era estrangeiro, quando veio para o Brasil, ele disse que estranhou que as pessoas liam literatura como se fosse jornal, sendo que é outra linguagem. O que é isso? É uma falta de educação. Aliás, daqui a pouco eu chego nisso, tá? Nesse assunto. Pois bem, então eu acho que ficar lendo coisas técnicas, apenas coisas técnicas, não é muito bom. Eu acho que tem autores também que não estão muito preocupados com a realidade. E eu não estou falando de ficção. Estou falando de autores, de pessoas que trazem essa ideia de que, por exemplo, a Terra é plana, por exemplo, não existe combustível fóssil, por exemplo, vacinas fazem mal. Então, uma pessoa que propaga essas ideias e uma outra pessoa que só lê as ideias desse camarada, eu acho que ela não vai ter uma visão do mundo muito abrangente. Aí eu lembro também do Primo Basílio, do Eça de Queiroz, grande clássico. Uma hora eu vou trazer aqui, hein? Aguarde. E lá nós temos a protagonista, que se eu não me engano se chama Luísa, faz muito tempo que eu li. A Luísa ela só lia livros românticos, claro. Primo Basílio é um livro realista, ele vai criticar o romantismo. E a Luísa só lia livros românticos, ela começou a acreditar naquelas histórias. E aí ela foi enganada pelo primo. Ela começou a atrair o marido por conta das mentiras do primo, porque ela estava baseada naquela literatura. Mas por quê? Uma falta de visão crítica da literatura e da realidade. Uma falta, de novo, de educação. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas leituras que a gente faz. Assim como o padeiro teve leituras que... Daqui a pouco eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão perceber a visão de mundo que ele tem. Porque ele lia várias informações, algumas até contraditórias, e tudo era útil para ele. E a gente sabe onde que essa utilidade, onde que esse utilitarismo pode nos levar. Pois bem, então, perdi o fio da meada. Voltando. Pois bem, então,
Para além de termos bons livros e bons autores para que entendamos melhor a realidade em que estamos inseridos, eu acho que também precisamos de bons professores, professores de história e de outras disciplinas, de todas as disciplinas possíveis, para que entendamos melhor todas as partes que compõem a nossa vida, as várias disciplinas e tudo mais. Porque, como eu havia mencionado anteriormente, falta educação às pessoas. É por falta de educação que as pessoas acreditam nessas baboseiras que estão sendo ditas até hoje sobre terra plana, vacina faz mal, o homem não foi à lua, etc. Essas questões anti-ciência. É por falta de educação que Luísa, eu apontei para baixo porque meu primo Basílio está aqui embaixo, que Luísa não conseguiu discernir a realidade da ficção. Foi por falta de educação que as pessoas no século passado, e até hoje na verdade, né, na visão do Otto Maria Carpo, não distinguiam o modo de ler um jornal de um poema. É por falta de educação que o padeiro leu 1000 coisas e tem uma visão assim estreita do mundo. Eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão perceber. Não, mas você não sabe. Mas essa história de aprender sozinho, ser autodidata, sempre me lembra ele, Mário Quintana, mas não nesse livro aqui, A Vaca e o Hipogrifo. Em outro livro, O Caderno H. Livro que, aliás, eu emprestei para uma pessoa e a pessoa não me devolveu. Isso já faz alguns anos. Eu vou ter que recomprar esse livro, porque eu não tenho mais contato com essa pessoa e nem quero ter. Mas a minha edição era antiguinha, era velhinha, eu comprei no site da estante virtual. E eu tinha uma história com ele, porque veio R$ 5 dentro. Pois bem, mas o que eu queria dizer é que o Mário Quintana, nesse livro Caderno H, ele tem um verso lá que diz assim, que o autodidata é o ignorante por conta própria. Ele acha que leu e entendeu sozinho. Ele acha que aprendeu sozinho. Quando, no fundo, por mais que ele não tenha tido contato presencial com alguém, de onde ele leu, a pessoa que escreveu o ensinou. É possível a gente pensar nisso. Que o livro, na verdade, ele traz ideias de outras pessoas que estão nos ensinando à distância. À distância e em um outro tempo. Meus amigos. Então, autodidata é o ignorante por conta própria. Assim como o padeiro que se acha o máximo aqui, na verdade. Bom, então eu vou ler alguns trechos aqui para vocês perceberem como que é a visão estreita de mundo desse padeiro que se acha o máximo porque leu e aprendeu muito sobre o mundo. Veja só, tem bem no comecinho um trecho que ele diz assim: é possível arrumar o relógio de acordo com o conflito humano. Sua atenção para com o próximo segundo equivale aos seus próprios interesses. Será? Tem uma outra parte que ele diz assim: morder qualquer um que chegue perto. Essa é minha filosofia. Se chegam perto, empurre-os, jogue-os ladeira abaixo. Agora, onde estou? Onde estava? Sobre que posição estava falando? Aqui ele está refletindo na posição dele lá no buraco, porque ele começou a cavar o buraco e ele ficou abaixo do professor. E ele fala que é para empurrar os outros abaixo. E é interessante a gente pensar também em como que essa imagem pode ser pensada. Como ele, que é um homem mesquinho, está abaixo do professor, tanto hierarquicamente, porque o professor é formado e ele não. Ele é um autodidata. Mas como que ele também é uma pessoa vil, uma pessoa que está abaixo, se a gente considerar o que é uma pessoa superior nesse quesito de ideias e pensamentos. Meus amigos, então nós temos aqui várias camadas. Em um outro excerto, ele diz assim: penso que há duas maneiras de ser você mesmo. Ser o peixe no aquário que ganha comida, ou a mão
que oferece alimentação a ele. Então você percebe que esse padeiro é um cara que se acha autossuficiente. Ele acha que não precisa de ninguém. Ou, quando precisa das pessoas, na verdade é para explorá-las. E aqui você percebe como que esse é um personagem assim repugnante. Eu não vou falar o que é que ele fez, o que é que ele faz, o que é que ele vai fazer. Você vai ter que ler se quiser. Eu não sei quanto que está custando esse livrinho aqui, mas eu comprei usado, tá? Como a maioria dos livros que eu tenho. E custou assim, R$10 na internet. Mas há um segredo aqui. O professor também, que eu não falei muito sobre ele, o professor que fica puxando assunto, a gente não sabe quais são as intenções dele, o que ele quer que o padeiro revele ou não. O professor, ele... como vou dizer? Ele fica alfinetando também o padeiro com assuntos que o padeiro aparentemente não gosta muito, porque por mais que eu diga que o padeiro é um canalha, é um personagem vil, ele se diz cristão. Vocês estão percebendo aqui como que, na verdade, o pensamento dele tem mais a ver com o primeiro testamento da Bíblia, né? Olho por olho, dente por dente, né? Vingança, etc. Ele tem essa ideia aqui, e não a ideia de amor. Aliás, eu estou pensando aqui, tive um insight que, na verdade, o professor de história é que fala mais sobre amor. Depois eu vou ler um trecho aqui, né? O professor de história vai falar, não, né, a gente consegue compreender a história, né, tem os fatos que a gente consegue comprovar cientificamente, etc., as razões, as desrazões, etc. E o nosso padeiro fala, para com isso, né, vocês historiadores dão muita importância a fatos que, na verdade, não tem importância nenhuma, porque eventos que vocês consideram, na verdade, são cotidianos. Tá? O mal acontece porque está no ser humano e a violência é justificável. Na verdade, esse aqui é um livro que tenta não, né? Ele condena a violência que tenta justificar as suas próprias ações. Como assim? É porque o padeiro ele vai defender assim nomes que exterminaram várias pessoas na história. E ele vai falar que essas pessoas não estavam erradas. Esses homens, esses torturadores, esses genocidas. Ele vai falar, não estavam errados. Eles estavam defendendo a própria vida. Eles estavam fazendo o que achavam que era certo, ou o que era certo naquele momento. E o professor de história fala que não. Por quê? Porque, na verdade, o padeiro ele se identifica com essas pessoas. E aqui eu já estou dando detalhes sobre a narrativa, hein? Mas você tem essa justificativa, quer dizer, essa tentativa de justificativa do mal. Tá? E a gente tem que ver pelo lado oposto. Por isso que eu falei que é sempre importante o professor na vida da pessoa, para mostrar o contra-argumento. Que é o que tenta acontecer aqui, né? Mas esse padeiro é cabeça dura. Não, mas você sabe que essa questão também de tentar justificar o mal, as maldades, as atrocidades, o genocídio, é sempre complicada. A gente sempre lembra de crimes de guerra, e esse livro se passa numa guerra. A gente sempre lembra dos soldados que diziam, não, eu estava apenas obedecendo ordens. E aí? O que a gente faz com uma pessoa dessa? A gente não, né? Mas o que deve ser feito com essas pessoas que cometeram maldade, atrocidade, genocídio, crimes hediondos, mas que estavam obedecendo um superior, ou pelo menos é isso que disseram, e você não tem prova contrária. Essa é a questão que também está no livro aqui, tá? Porque o padeiro ele dá as razões dele. E aí? Para vocês terem uma ideia sobre os diálogos mais profundos que acontecem no livro aqui, eu vou ler outro trechinho. Gente, a linguagem é muito simples, tá? Vocês viram. Então, o professor pergunta assim,
né? Será que algum dia seremos capazes de mensurar o mal? Aí o padeiro responde: eu acho que o mal é supervalorizado como conceito. Tudo é mal hoje em dia. Pessoas como você, que pensam que são educadas e que têm o direito de explodir com os alunos, quer dizer, fazem de tudo uma grande sensação. Tudo é aumentado em proporção. Os fatos são elaborados. Imagine um tiro na mercearia, um homem ao chão. Você nem mesmo olha para trás. A maioria dos assassinos é muito comum. Você se acostuma com isso. Perceba como que o padeiro, ele vê a maldade como normal. Pois bem, continuando. Olha, o padeiro finalmente fala, temos sua opinião. Vou te dizer uma coisa, padeiro. Os mortos não se acostumam. É verdade, mas irrelevante. Padeiro, você vai se acostumar? Eu não sou o verdadeiro assunto aqui. Historiadores como você transformam os eventos mais comuns em fatos celebrados com fogos de artifícios, que fazem o mundo todo parar. Eu tenho novidades para você. Nada parou. Pessoas leem jornais, fazem limonadas, passam bronzeadores, olham revistas imorais. Não importa a identidade de quem foi assassinado, que lutas aconteceram ou quem inventou o quê. A vida continua, professor. Continue contando suas histórias. Essa é a nossa diferença. Então você perceba como que os embates também são incisivos, né? E tem vários trechos aqui que o professor também, ele fica cutucando o cara. Geralmente falando sobre questões de Deus. Tanto que tem um trecho aqui que o padeiro chama de... não é de herege. Blasfemo. Vou achar aqui. Tem um momento em que o professor de história fala que muita gente sempre clamou por Deus, mas Deus nunca respondeu. Muito pelo contrário. Às vezes é até o diabo quem responde. Meus amigos. E aí, o professor de história dá uma resposta assim contundente para o padeiro. Ele fala assim: Deus é um fantasma. Padeiro, ouça-me agora. Ele está dentro de cada armário. Nós o colocamos lá. É remédio para nosso temor mais antigo, não sobreviver. Então, ocasionalmente, tomamos uma dose de Deus conforme precisamos. Estou cansado. Vamos tomar um pouco de Deus? Minha mãe morreu. Pai, dê-me um pouco de Deus. Eu estou doente e não consigo melhorar. Onde você deixou Deus da última vez que usou? Ainda tem alguma sobra de Deus na cesta de pães? Não me diga que ficamos sem Deus. Eu te disse para trazer um pouco. Aí o padeiro balanceia a cabeça e cuspi. Isso é pura blasfêmia. É um ultraje. E você vai pagar por isso. Mas realmente são falas fortes, né, do professor de história. Mas que são reflexivas. Né? Quantas pessoas não buscam Deus apenas nos momentos em que mais precisam e não se sentem gratas no dia a dia? As pessoas que acreditam, é claro, por conta de pequenas coisas ou simplesmente pela própria existência. Meus amigos, fica aí a reflexão. Deus é uma coisa que só se usa quando se precisa? Ou que, afinal, como dizem, é onipresente? Bom, pessoal, o livro é todo composto assim, através de diálogos entre esses dois personagens totalmente diferentes entre si, com ideias opostas. O professor lá na superfície, sob a neve, fazendo perguntas ou sugerindo ideias, e o personagem padeiro dentro do buraco, cavando cada vez mais. Não vou falar para que é esse buraco, não vou falar qual que é a intenção do professor, o que ele quer descobrir, não vou falar o que aconteceu antes dessa situação, nem o que veio a acontecer depois, nada disso. Eu só vou dizer que os dois personagens estão tentando sobreviver, ou estão tentando apreender algo enquanto ainda estão vivos. Mas eu vou falar isso.
É um livro fácil, simples, que eu gostei bastante, exceto de uns 2 ou 3 capítulos, tá? Porque foram capítulos que para mim soaram um pouco nonsense. E eu não sou muito dessa literatura nonsense. Porque é o seguinte, tem 2 ou 3 capítulos que de repente o professor e o padeiro começam a atuar, fingir que são outras pessoas, outros personagens. Um finge que é Genghis Khan, o outro finge que é não sei quem. Aí tem outro capítulo que um finge que é um repórter, o outro finge que é um vizinho. Tem um que até finge que é um gato, um gato que fala. Então assim, eu fiquei, gente, eles não estão numa situação favorável para uma encenação. Mas é isso que torna também o livro inventivo. Tá? Um livro reflexivo, filosófico, um livro que vai pensar, né, no que é o mal, nas justificativas que nos damos para cometer maldades, atrocidades, crimes. Então, um livro importante. Tá? Como eu disse, ele se passa na Europa, mas a gente pode pensar em qualquer contexto em que tenha uma guerra e os seus comandantes. Meus amigos. Então fica aí a indicação, o telescópio de Schopenhauer. Eu leria vários outros trechos, tá? Mas eu já li vários e o vídeo já está muito longo. E eu espero que tenham gostado. Depois eu vou fazer shorts, né? Eu vou gravar vídeos curtos lendo trechos aqui, porque além desses diálogos interessantíssimos, as descrições também são muito belas, tá? Descrições sobre a neve, sobre o inverno, que inclusive foi o tema que me trouxe a esse livro, que eu achei assim muito bonitas mesmo, as descrições, tá? Então essa é a indicação de hoje, o Telescópio de Schopenhauer, de Gerard Donovan, um livro desconhecido, um autor que aparentemente só tem essa obra publicada no Brasil, mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. Na verdade, quem me indicou esse livro aqui foi minha amiga Mayara, que eu já mencionei várias vezes em vários vídeos aqui. Ela foi a um sebo de Pernambuco e leu a sinopse, tirou foto, mandou para mim. Eu achei interessantíssimo, pesquisei e comprei. Né? Achei baratinho, comprei por R$8 ou 10, não lembro agora. Acho que foi 10. E acho que valeu muito a pena. Esse foi o primeiro vídeo da tag de inverno. Depois, daqui a umas 2 semanas eu faço o segundo, tá? Mas eu já li o outro livro, o livro Desafiador. Meus amigos, aguardem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer de outros canais e que não faz aqui. Brincadeira. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas eu não acredito que eu gravei o vídeo inteiro e esqueci de falar sobre o título, o Telescópio de Schopenhauer. Schopenhauer, grande filósofo alemão, um dos maiores de todos os tempos, considerado por muitos como o mais pessimista de todos eles, o que já dá todo o tom da narrativa, o que por sua vez já está aliado ao inverno, que é também uma estação do ano difícil. E qual que é a ideia aqui? É explicada no próprio livro, que o telescópio de Schopenhauer é uma ideia que ele dá de que nós devemos utilizar uma espécie de telescópio metafórico para olharmos para nós mesmos no passado. Olhar para o que nós fazemos, para o que nós fizemos e pensar se valeu a pena ou não. Meus amigos. Então fica aí a reflexão. E fica a reflexão aqui minha também, se valeu a pena fazer esse vídeo ou não. Meus amigos, estou reflexivo agora. Vê? Nenhuma resposta de Deus para uma pergunta simples e direta. Fiz o sinal da cruz e olhei para o céu. Deus existe, disse eu encarando-o do buraco. Hã? Gritou ele. Bom, se ele existisse mesmo, por que permitiria que algo como você existisse? Eu existo, e isso é tudo que você precisa saber, seu degenerado.
Não, esta é a sua teoria, disse eu. E a sua? Minhas teorias vêm dos livros. Mas você mistura toda, seu tolo.